Tite! Parabéns, Tite! Você conseguiu! Parabéns, Marcos Braz! Parabéns, Rodolfo Landim! Vocês conseguiram transformar o Flamengo nessa bosta que está o Flamengo! Deixa realmente a desejar. E hoje ele foi mal, foi muito mal, especialmente no segundo tempo. Achei que no primeiro tempo até o time fez um bom jogo, porque, gente, é que sim, esse tipo de jogo não adianta partir feito louco para ataque e tal. É um jogo para ser pensado, estudado, só que o time gera. Alguém surpreso? Na boa. Na boa. Até mesmo os otimistas, e havia alguns otimistas, até mesmo aqueles que acreditam em milagre, sinceramente, estão surpresos. Não, ele mandou um dado para mim também. É sobre os passes que eu estava curioso. Porque o Peñarol é o primeiro time que chega na Libertadores, nas finais, não é isso. nos últimos 11 anos, com menos de 30% de posse de bola, 25% então, era sobre os passes, sobre o que quando falo do Flamengo, tem a bola, mas não é um time de muitas chances criadas. O Flamengo hoje... Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir o que a mídia esportiva falou sobre essa eliminação do Flamengo para o Peñarol, né? O Flamengo empatou em 0-0 e acabou sendo eliminado, né? O Flamengo foi superior sim, principalmente no primeiro tempo, jogando diante do Peñarol, na casa do Peñarol, porém, aquela superioridade sem muita finalização pro gol, podemos dizer assim, principalmente no primeiro tempo, né? Foi superior, mas sem efetividade, né? E podemos definir o Flamengo isso, né? O Flamengo, nesse jogo, Flamengo sem efetividade. E é aquilo. Assim que o Pedro se lesionou, eu já estava pensando que a média de gols do Flamengo marcado por partida iria diminuir e muito. E o que aconteceu? O Flamengo raramente marca 2 gols por partida. Principalmente nesses últimos jogos, desde quando o Pedro se machucou. Principalmente o Flamengo marcou 2 gols em uma partida. Então é aquilo. O Flamengo agora precisa repensar o que fez de errado e tentar buscar uma vaga no G4, ainda tá, por enquanto. Espero que continue. E a semifinal da Copa do Brasil, que já é daqui a uma semana, se não me engano. Então, é aquilo. Demissão do Tite é a única solução? Eu acho que sim. Infelizmente, eu acho que sim. Né? Então, vamos embora mais um vídeo. Deixe seu like e tamo junto aí. Um time que tinha que ganhar do Peñarol, do fraco Peñarol, e que não cria chance de gol. Um time que tem medo de chutar pro gol. Um time que tem a cara do seu treinador. Que tem a cara, um time covarde, um time frouxo, um time que não tem jogador que decide. É a cara do Tite. Essa é a cara do Flamengo. E um recadinho pro Marcos Braz. Um recadinho pro Rodolfo Landim. Eu sei que eles devem estar muito ocupados com campanha eleitoral para vereador, com campanha para a presidência do Flamengo, mas um recadinho para eles. Demitir o Tite hoje é obrigação. Se vocês, de forma covarde, demitiram o Dorival Júnior, se vocês apresentaram uma justificativa patética para demitir o Dorival, com título de Libertadores, com título de Copa do Brasil, vocês têm que ter uma coisa que vocês quase nunca têm: firmeza. Vocês têm que ter critério. O futebol do Flamengo do Tite é uma bosta. O futebol do Flamengo do Tite é pior que o do Renato Gaúcho. É pior que o do Dorival Júnior. É pior até que o do Paulo Souza e o do Sampaoli. Então, se vocês demitiram todos esses treinadores, o Renato chegou em final de Libertadores, goleando vários adversários. O Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Vocês demitiram. Então, eu quero ver terem a hombridade para não deixar o nome pesar mais que o trabalho. O Tite tem que ser demitido hoje, porque ele está no Flamengo há 1 ano e o time dele não joga nada. Não joga nada. Essa é a verdade do Flamengo do Tite.
Flamengo que precisava ganhar do Peñarol. Aí tem baba-ovo que vai falar: Peñarol é um gigante. Não joga nada esse Peñarol. Esse Peñarol é ruim, assim como era o Olímpia. E o Flamengo, do Braz, do Rodolfo Landim, que investe uma fortuna. Se você pegar 2 jogadores do Flamengo, inclusive o Gabigol, que não joga nada há 2 anos, e o Bruno Henrique, que essa diretoria renovou por 3 anos com 33 anos, dá a folha salarial do Peñarol. O principal elenco, mais caro elenco da América do Sul, e um trabalho mediano do Flamengo não é o bastante. Isso não serve, isso não basta. Então, convenhamos, deixa realmente a desejar. E hoje ele foi mal, foi muito mal, especialmente no segundo tempo. Achei que no primeiro tempo até o time fez um bom jogo, porque, gente, é que sim, esse tipo de jogo não adianta partir feito louco para o ataque e tal. É um jogo para ser pensado, estudado, só que o time gera jogo, cria situações, não finaliza. Não finaliza, é assustador. E isso já acontece a vários treinadores do Flamengo. Não é só com o Tite, não. Ele tem culpa? Claro que ele tem culpa, ele tem que corrigir isso, como outros que passaram também. Mas é um preciosismo, uma dificuldade para simplificar certas jogadas que é algo assustador. E hoje o Flamengo teve domínio, controlou o jogo. Olha, a torcida do Peñarol no primeiro tempo ela ficou até meio calada em alguns momentos, em bons momentos do primeiro tempo, porque o Flamengo tinha o controle. Eu conversava com o Pedro Torre, repórter da ESPN, que estava na beira do campo, ele até comentava comigo, cara, teve momentos que os jogadores do Peñarol conversavam entre eles e falaram, olha, nada de dar bola curta aqui não, joga para longe, para tentar tirar o Flamengo um pouco da área. O Flamengo estava em cima, estava controlando, mas não finaliza. Então o goleiro trabalha pouco, cria poucas situações. E quando tem a oportunidade, aí é um cruzamento quando é para dar um chute, é um passe quando é para chutar, realmente é complicado isso aí. E isso acho que é trabalho da comissão técnica, mas também com uma grande responsabilidade dos atletas, que têm a obrigação de mostrar mais do que aquilo. Então foi um Flamengo que deixou demais a desejar, né? Foi um trabalho que deixou demais a desejar dos jogadores, do técnico, todo mundo hoje. E assim, gente, não venham com comparações com técnicos anteriores, só porque chegou na final. O trabalho do Renato era péssimo. O Flamengo chegou na final, foi chegando na final, os trancos e barrancos, jogando nada. Também não basta aquilo ali. E chegar na final e perder jogando nada também não basta para o Flamengo, não. Tá? Não basta. O Flamengo tem que ter um time competitivo que dispute, que vença. É isso que é preciso. E mesmo quando ganhou em 2022, o time dava sinais de queda evidentes. Ou seja, qual seria a sequência daquele trabalho depois com o Dorival? Seria bom? Não sei. Não sei. É muito fácil agora ter certeza com relação a isso. É muito fácil ter certeza com relação a isso. Enfim, mas vamos em frente. Essa live tem um apoio. Agora faz o que com o Tite? Mantém? Tira? Eu acho que nesse momento tem que haver uma conversa muito séria com o técnico para sentir se ele tem condições de continuar. Minha percepção, muito abatido, me parece sem forças o Tite, sem reação. Essa é a sensação que eu fiquei olhando de perto para ele. Eu sentei logo no começo ali, no início, na segunda fileira, então pude olhar nos olhos dele, perguntar olhando para ele, acompanhar a resposta e as demais perguntas dos colegas que vocês vão acompanhar, e ele muito abatido. Na minha visão, muito abatido. Não sei se o Tite terá forças para isso, para tentar virar esse jogo. É um cenário muito delicado. Então, isso tem que ser pensado e conversado e tomada uma decisão em conjunto com o treinador. Se ele permanece, ele sabe o que vai fazer. Eu sou sempre contra essa coisa de troca translocada, mas se chega a um ponto que não tem condições, que o profissional não consegue mais, ok. Agora, respeito todas as opiniões, quem acha que o trabalho é péssimo, quem acha que o trabalho é ruim, agora eu dou a minha opinião. E eu procuro ser muito ponderado e coerente com relação ao tratamento com os técnicos. O próprio Renato Portaluppi, que eu considero um técnico muito fraco, o time do Flamengo jogou reserva contra o Grêmio e só perdeu por conta do desempenho péssimo do Matheus Cunha. E o erro do Davi Luiz no terceiro gol. O time do Grêmio, você vê, perdeu agora porque é um time mal treinado. O Renato não é um bom treinador. Talvez tenha sido no momento em que bastava a motivação, aquela empolgação. E quando ganhou a Libertadores, fez até um bom trabalho, pegando um time bem montado pelo Roger Machado. Aquele conceito de posse de bola, vinha tudo com o Roger. Eu acho o Renato um técnico que não está à altura do Flamengo, não está à altura de muitos clubes. É um personagem curioso do futebol brasileiro e tal, mas deixa muito a desejar. O Tite é um técnico que me parece que tem muito mais conteúdo para apresentar, mas não está conseguindo colocá-lo em prática. Não sei o que se passa com ele, não sei se ele perdeu a força, não sei se ele perdeu a capacidade de tomar grandes decisões, enfim. O fato é que o Flamengo foi muito mal
na Copa Libertadores, tem um desempenho razoável no Brasileiro e bom na Copa do Brasil. Ele ganhou o Palmeiras e o Bahia, ele está vivo. Veja bem, são 3 competições relevantes. Uma, o time está bem. É inegável que está bem. Jogou mal contra o Palmeiras na volta, mas jogou muito bem na ida. Lembra que o 2-0 todo mundo disse que era para ser demais? Ganhou do Bahia com muita tranquilidade. Ah, mas na Bahia atacou pouco. Gente, o Bahia é um bom time. Uma Copa exige esse tipo de comportamento. Como é que o Peñarol elimina o Flamengo? Jogando com as suas armas. E naquele momento, com os desfalques e tudo mais, o Flamengo teve uma boa estratégia em Salvador e depois venceu no Rio sem correr riscos. Então, na Copa do Brasil, o time está bem. Na Libertadores, um horror. Péssima campanha. Como é mata-mata, sempre tem a chance de você encontrar o ritmo em algum momento e avançar. Não aconteceu. E no Brasileiro, é razoável, tem 4º lugar com um jogo a menos. É uma campanha mediana. Eliminados. Alguém surpreso? Na boa. Na boa. Até mesmo os otimistas, e havia alguns otimistas, até mesmo aqueles que acreditam em milagre, sinceramente, estão surpresos com a eliminação do Flamengo? Não é possível que estejam. Porque nada indicava que o Flamengo seria capaz de operar este milagre. As pessoas se esquecem. O Flamengo chegou a este jogo com 5 derrotas na Libertadores. O Flamengo perdeu os 2 jogos em La Paz para o Bolívar. O Flamengo perdeu o jogo fora de casa contra o Palestino. O Flamengo perdeu o jogo contra o Milionários e perdeu o jogo contra o Peñarol no Maracanã. 5 derrotas na Libertadores. Jorge Jesus teve 4 derrotas em um ano e ganhou 5 títulos. 2 deles gigantes, o Brasileiro e a Libertadores no mesmo. Tite vai perder todos os títulos. Vai dizer apenas que ganhou o Carioquinha. E anos para frente, quando falar com seus netinhos, não vai poder provar, porque ele deu a medalha dele para o treinador do Nova Iguaçu, lembra? Aquele ato demagógico para provar que é um grande homem. Ele tirou a sua medalha e entregou para o técnico do Nova Iguaçu, que foi o vice-campeão. Então o Tite não vai levar nem sequer uma medalhinha de título quando sair do Flamengo. E eu espero que ele saia logo. Eu espero que ele saia antes das semifinais da Copa do Brasil. Eu acho que ele vai sair? Não sei. Não tenho certeza das tais palavras do Rodolfo Landim, dizendo que ele vai com o Tite até o final do ano. Esse é o tipo da situação que vai só se garante até a página 3. Garanto que amanhã na Gávea vai haver uma enorme, gigantesca, monstruosa pressão pela saída do Tite, para tentar defender o menos importante dos títulos brasileiros que sobraram, que é a Copa do Brasil. O Brasileiro já foi, a Libertadores foi hoje, estava na cara que ia, e restou a Copa do Brasil, que em situações normais o Flamengo até poderia se considerar favorito. Mas agora, neste momento, com o futebol que o Flamengo não está jogando, com o péssimo, horroroso, medonho trabalho do Tite, alguém acha mesmo que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil? Ou o Flamengo manda o Tite embora já e convoca o Felipe Luiz para treinar o time nas finais da Copa do Brasil, ou o Flamengo vai acabar o ano de mãos abanando. Ah, mas o Tite, o Landim garantiu. Ele, amanhã, a partir de amanhã, ele vai ouvir a voz rouca da Gávea. Porque a torcida, ele pode até, vamos assim dizer, fingir que não está ouvindo. Mas a voz dos votantes na próxima eleição, ele não pode ignorar. Se ele ignorar, ele vai perder a próxima eleição de capote. E ele sabe
que se ele mandar o Tite embora, ele vai estar atendendo a todos à sua volta que querem a demissão do Tite. Só duas figuras na Gávea hoje em dia defendem o Tite. O próprio Landim e o Marcos Braz. Uma aguinha gelada tem seu valor. Mas somente essas duas peças daninhas ao Flamengo ainda defendem o Adenor. E os dois, é bom que a gente não esqueça, concorrem a eleições. O Landim, dentro do próprio Flamengo, tentando se eternizar no poder. Eleger o Rodrigo Duns e se autoeleger CEO do clube. CEO, que é um cargo importantíssimo, desde que você tenha uma figura impositiva, uma figura que haja. Não esse Reinaldo Belotti, que é CEO do Flamengo. A sensação que se tem claramente é que ele não faz nada. Ele deve ser amigo da turma do Landim, talvez amigo pessoal até do próprio Landim. E alguém disse, bota o Belotti aí, dá um salário para ele. O cara só aparece, só é visto. Só se tem notícia dele quando algum jogador é contratado e ele aparece lá na ponta, segurando uma pontinha da camisa. Agora, se o Landim for o CEO, não vai ser isso, não. Se o Landim for o CEO, ele vai ser o presidente do Flamengo. O Duns vai ser uma rainha da Inglaterra. Então, ele tem essa eleição importantíssima. E ele precisa não comprar essa briga. Flamengo, sim, o Flamengo está eliminado nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Como eu disse, 180 minutos, nem um golzinho no Peñarol. Hoje o Peñarol fez a retranquinha lá, segurou e o Flamengo não conseguiu passar da retranca. Muita festa lá em Montevidéu, Aguirre extremamente comemorado, é uma figura importantíssima, gigante na história do Peñarol, né? E a festa muito grande lá, o Peñarol vai ser o adversário do Botafogo numa das semifinais da Libertadores da América. Quem está lá é o Paulo Calçade, entra ao vivo com a gente agora no Linha de Passe para falar dessa eliminação do Flamengo. E assim, um Flamengo que começou, estava organizado, colocava alguma pressão, não de forma muito aguda e tal, mas no segundo tempo, conforme o tempo foi passando, o time foi se perdendo, se esfacelando. E aí foi aquele desespero no final e a eliminação veio. Calçade, tudo bem com você? Olá, William, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, fã de esportes, aos nossos companheiros. Foi exatamente isso, né? Não foi um Flamengo muito diferente do primeiro jogo, não foi também um Peñarol, né? Diferente da primeira partida. A única diferença é que o Peñarol se beneficiava da sua forma de jogar. Igual nas duas partidas. Por quê? Porque o jogo da volta foi uma consequência daquilo que ele construiu no Maracanã. Já o Flamengo, esse sim, tinha que mudar. Mas o Flamengo, aí é uma crítica, né, que é feita ao Tite, e ela não é injusta. O que aconteceu é o seguinte, né? O Flamengo, com todo o elenco que tem, quando perde jogadores, vai ao mercado, contrata novos jogadores. O Flamengo é um time milionário que pode ir às compras e escolher o jogador que deseja. E quando ele se vê numa situação em que o seu centroavante ele está contundido, ele simplesmente desmonta toda a ideia e a estrutura de jogo que foi montada, parece que exclusivamente para este jogador. Opa, aí tem um problema. Não há um substituto, porque o Tite entende que não é o Gabigol, pelo estilo, porque ele promoveu o quê? Um Flamengo construído em cima de um atacante na área, que define. E o Gabigol tem mais mobilidade, embora este momento do Gabigol não seja o melhor da carreira dele, num ano 2024 que é péssimo para ele, mas ele poderia ajudar o Flamengo. O Carlinhos veio como uma ideia de ser um substituto do Pedro, mas está muito distante, não é disso. Então o que aconteceu? Este Flamengo, que tem muita grana, quando perdeu um jogador, só tinha uma forma de jogar. Só uma forma de jogar. Aí, cara, você pensa, peraí, com um treinador de Copa do Mundo, um treinador que é muito bom, um elenco que tem jogadores que a maioria não tem, que pode contratar
Quando perde um jogador, desmonta, tem alguma coisa errada aí. O Flamengo deveria ter outras formas de jogar. E a Libertadores, neste momento de quartas de final, mostrou que o Flamengo só tinha um caminho. E o Peñarol fez muito bem, marcou muito bem. O Peñarol teve atuações brilhantes do ponto de vista defensivo. Sem a bola. Foi o jogo que o Peñarol escolheu e foi um jogo suficiente para tirar o Flamengo da Libertadores da América. Então, mérito para o Aguirre, mérito para os jogadores. O torcedor não está nem aí, o torcedor aqui queria passar. Jogo, amigo, jogo é outra coisa. É importante ter o resultado. E o Peñarol teve o resultado. Agora o Flamengo vai ter que debater muito, discutir muito internamente e a gente já sabe como isso vai terminar. Nós sabemos, com a saída do Tite, para buscar um formato ou novos formatos. Não dá para ter só uma forma de jogar. E quando você perde um jogador, tudo isso desaparece. Claro que, passando a bola para vocês, nós temos comportamentos individuais que não foram nada legais. A Arrascaeta joga mais, não jogou. O De La Cruz também. A gente fala de jogadores que tiveram problemas físicos, mais o desmonte do ataque, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Mas a gente esperava mais do Flamengo mesmo assim. Sem dúvida. Calçade pode acionar a qualquer momento, pode interromper a gente aqui. Fala, Pedro, você vai falar? Não, falou muito do Tite, né? O trabalho do Tite está perto do fim, né? O trabalho do Tite está perto do fim. E não é uma... perto do fim, Pedro? Não é uma verborragia porque foi eliminado hoje. Está perto do fim porque... Perto do fim o quê? Domingo que vem? Qualquer cenário de eleição ele não fica, ele tem contrato até o final do ano e a gente viu uma cena hoje muito lamentável, né? Ele tendo que bater boca com o influenciador se comportando quase que como um torcedor que estava o cobrando ali. Antigamente se cobrava na porta, a torcida cobrava na porta do CT do estádio, agora o influenciador faz às vezes de cobrança, não é entrevista, de cobrança depois de uma coletiva. Então me pergunto também se o Tite quer ficar, né? Se o Tite quer ficar ou se ele precisa. Está perto do fim porque a eleição que se desenha é que, independentemente de quem assuma, não vai querer o Tite. E agora é muito mais uma questão de se ele chega à semifinal da Copa do Brasil, se vão esperar o resultado de uma semifinal da Copa do Brasil, porque não aconteceu. Não aconteceu e hoje, quando você olha para esse jogo, que é o que o Calçade fala, né? Montado só para o Pedro, sem o Pedro, circula muito, roda muito, vai de um lado para o outro, faz quase aquele movimento de U, né? Mas não sabe como entra na área. Exatamente. Desse U. E não aconteceu, independentemente do resultado de Copa do Brasil, o brasileiro não considera muito. A gente sabe que talvez um título não baixe só para o Flamengo, depois de tudo que ele viveu no ano passado, tudo que ele já é questionado. E agora é como você vai juntar, como você vai encarar isso aí. Se você vai antecipar uma decisão de não ter mais o cara, se você vai segurar o treinador até uma semifinal de Copa do Brasil. Mas o fato é que o Flamengo, hoje, ele sai da Libertadores, a gente falando do futuro do Tite, não é porque faltou um detalhe, então faltou uma coisinha, foi só o Pedro, tivesse o Pedro ali para colocar aquelas bolas que cruzaram tanto a área para dentro. Não foi isso. O Flamengo não foi um time de muitas chances hoje. O Flamengo foi um time de muita circulação de bola. O Matheus Carreira da TSPN até tinha pedido para ele separar, porque eu fiquei com essa curiosidade. Para você agora, o Birner vai se sentir traído, hein? Nada, ele mandou um dado para mim também. É sobre os passes que eu estava curioso. Porque o Peñarol é o primeiro time que chega na Libertadores, nas finais, nos últimos 11 anos, com menos de 30% de posse de bola, 25% de Então, era sobre os passes, sobre o que eu falo do Flamengo, tem a bola, mas não é um time de muitas chances criadas. O Flamengo hoje, no primeiro tempo, ele troca... ajudar, claro, dos 8 times que jogaram as quartas de final, nesses 2 jogos, o Flamengo foi o time que teve mais posse de bola. Talvez o Peñarol menos. Consequentemente, o Peñarol menos. O Peñarol, ele trocou 230 passes nos 2 jogos somados. O Flamengo, só no primeiro tempo hoje, ele trocou 232. E o Flamengo, nos 2 jogos somados, trocou quase 1.000. Ou seja, ele trocou 750, quase 800 passes a mais que o Peñarol. Futebol é o número de chances claras criadas, não em posição. O que isso quer dizer, né? Se você não cria chance? Nada. Em posição de volume físico, não é exatamente você ser efetivo em transformar aquilo ali. Então, se você teve tanto essa bola, com tanto material humano, com tanto tempo de trabalho, diante de um elenco que pode ser bem montado, ter bom trabalho, rir de sair em velocidade, mas que não é exatamente um grande elenco. Se você não transformou isso em uma chance clara, o Flamengo não tem uma chance hoje para virar e falar aquela bola se entra, tipo tem o Caleri ontem, tipo tem o pênalti no travessão, tipo tem outro jogo. O Flamengo não tem uma chance hoje para virar e falar essa é aquela chance, aquela bola que se entra. Não, o Flamengo tem aquele passe que podia ter sido diferente, aquela decisão tomada, aquele erro do fulano, aquele erro do Beltrão. O Flamengo tem muito erro para chamar de ser hoje. Não tem uma grande chance. Então você para e olha para esse trabalho depois de um ano com tanta gente boa, perdeu Pedro, perdeu. O Flamengo começa o ano muito bem com Cebolinha, perde. Luiz Araújo muito bem, perde. Pedro o ano inteiro bem, perde. Mas para além disso, ele podia ter mais.
Ele podia ter mais. Só isso não justifica. Isso ajuda a explicar, isso não justifica o todo do hoje. Então, não é difícil você olhar para esse Flamengo de hoje e pensar, estava um pouco desenhado. A gente conversava hoje mais cedo, gravando o podcast, que o que poderia explicar uma classificação do Flamengo hoje era a imprevisibilidade. O Arrascaeta acertar uma bola que ele não vem acertando, o Gabriel fazer um gol depois de 1 ano e meio, uma bola levantada para o Bruno Henrique, ele subir mais alto no segundo. Algo que você não está vendo no radar, a imprevisibilidade poderia classificar. Mas não, hoje o Flamengo foi mais uma vez previsível. E o previsível era um Flamengo que ia rondar muito, cercar muito, completar 1000 passes trocados e um Penharol que ia saber se defender. É que assim, eu concordo com vocês sobre, principalmente com o Calçade, sobre a falta de alternativas de jogo do Tite. Mas eu estava ouvindo o Pedro, estou aqui pensando, parece que eu estou voltando para 2023. 23? 23. Porque nós vamos discutir de novo se o problema do Flamengo é técnico. Pô, peraí, então a gente não está voltando para 23? A gente está voltando para 22. 21. É que os outros anos havia discussão com títulos. Jesus? Havia discussão com títulos, com resultados. E a discussão era, o treinador tirou o melhor do elenco do Flamengo? O jeito que o Flamengo ganhou deixou a torcida satisfeita? A discussão era essa. É resultado. A do ano passado foi a eliminação para um time tecnicamente muito inferior, muito tradicional. Olímpia. Né? Jogando eliminação para o Racing também, com troca de técnico. Sim, aí o Rogério chegou em cima da hora, tudo bem, mas de novo, com um elenco muito superior, de novo, porque eu estou voltando ao passado. E a troca de técnico era justificável por conta do vestiário do Flamengo. Porque é difícil o vestiário do Flamengo, porque o vestiário do Flamengo às vezes joga contra, porque o vestiário do Flamengo tem jogadores muito grandes. Mas a aposta no Tite passou muito por isso, hein? E eu acho capacidade de gestão desse elenco aí. E a impressão que eu tenho de fora, o repórter Pedro, se ele tem alguma informação, por favor, me contrarie no ar, é que o vestiário do Flamengo tem, no mínimo, uma razoável harmonia. A minha pergunta, eu junto isso a partir disso. Eu junto a questão. E aí eu vou olhar para o Flamengo do jeito mais amplo do que olhar só para o técnico, independentemente de eu achar que o Tite, concordo com o Calçade, montou o time com só uma alternativa de jogo. Então, obviamente, faltou, tá? Então, eu não estou tirando o Tite do pacote. Eu acho que o Tite faz muitas concessões por conta da questão técnica dos jogadores, o que eu posso entender. E eu acho que talvez, eu apostaria que sim, para conseguir administrar esse vestiário mais rapidamente. E aí eu vou olhar, por exemplo, para o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador, quando está bem, eu faço questão de aplaudir e muito, porque ele joga demais. Sim. Por outro lado, ele tem passado há algum tempo muitos jogos jogando de menos. Muitos jogos. E é muito difícil chegar num jogo como esse e tirar o Arrascaeta. Não estou falando que os jogadores vão se voltar contra o Tite, que não sei o que. Só estou falando que é difícil por causa do tamanho dos jogadores. Né? Chegou o De La Cruz. De La Cruz, baita jogador, também adoro. Mas no River ele tinha algumas inconstâncias. Ele não era um jogador que fazia a temporada inteira, com regularidade, etc. O Tite apostou na técnica do De La Cruz e colocou para jogar de segundo jogador, onde ele joga bem, abrindo mão, por exemplo, no jogo de ida, de um time que poderia ter um pouco mais de segurança, com o Léo Ortiz, que vem jogando bem, que o campo dizia tem que jogar, para ter o Eric também, né? E no caso, tendo o Eric também, para ter um time mais com a cara do Tite. Sim. Então, eu acho que o Tite tentou se adaptar ao Flamengo. E não conseguiu. E a minha pergunta, essa é para mim a grande questão. Se o Flamengo precisa reformular o seu elenco, que é muito bom. E reformular, eu não falo pela questão técnica apenas. Eu me apego muito a, talvez, o Flamengo ter jogadores que queiram no Flamengo fazer a sua história, que não tem uma história pronta. Porque um time muito rico, que nem o do Flamengo, que pode trazer jogadores do dia para a noite caríssimos, talvez precise em algum momento olhar para quem é realmente acima da média, né? Eu vou tirar o Gerson desses, porque o Gerson, para mim, continua jogando. Não tem vários jogadores nesse Flamengo aí que querem fazer sua história no Flamengo que ainda não fizeram? Querem, mas querem quanto? Fabrício Bruno, por exemplo. Todo mundo quer fazer história. Todo mundo quer fazer história. Fabrício Bruno sozinho ele não vai fazer história. Então, mas estou falando, são vários. Eu estou pegando as referências técnicas. Tem o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz. Sozinho ele não vai fazer história. Também não vai fazer história. Arrascaeta não foi o Arrascaeta que chegou. O Arrascaeta já fez história no Flamengo. De La Cruz. Eu estou fazendo uma reflexão. Eu não estou definindo uma situação. Eu estou dizendo, talvez,
Porque eles acabaram de chegar, o Alcaraz, que nem entrou hoje. Querem. Tudo bem, né? mas... Plata, que entrou hoje no primeiro tempo. Também os caras acabaram de chegar, né? Mas... De La Cruz. Alexandro acabou de chegar, né? Mas assim, tem vários jogadores querendo fazer história. Imagino eu, que, se eles querem fazer ou não, não sei, mas assim, eles não têm história no Flamengo, eles podem fazer. É óbvio que uma situação, vou fazer uma comparação aqui com o Botafogo, que é outro time de mega investimento. O Botafogo monta um elenco e tira um time muito mais forte que o Peral. Sim. 2 times muito mais fortes que o Peral. Da Libertadores, com jogadores fisicamente de outro perfil. E você olha para o elenco do Botafogo, você vê, por exemplo, o Almada. Esse cara vai jogar na Europa. Pode. Você vê o Luiz Henrique. Esse cara... Pode voltar. Quem olha pro Flamengo e pode? A maioria tá voltando da Europa, na verdade. Então, por isso eu tô falando de planejamento, assim, porque é óbvio que eu posso olhar pro Tite, criticar o Tite, concordar com as críticas que são feitas ao Tite, e eu concordo. Agora, se eu parar aqui e ficar discutindo apenas treinador, eu talvez não faça aquilo que eu acho, posso estar errado, melhor pro Flamengo nesse momento. Você acha, Gil? Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo eliminado. E agora o Flamengo vai ter que juntar os cacos aí por final de semana. Diante do Atlético Paranaense. Se eu não me engano, acho que é o Atlético Paranaense. Sim. O Flamengo vai enfrentar agora nessa Copa do... Pelo Brasileirão, quer dizer. Dá uma olhada aqui rápido. É isso mesmo, né? O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense, né? Domingo, no Maracanã, às 8 horas da noite. Vai ser um jogo, 2 times eliminados, né? O Flamengo pela Libertadores diante do Peñarol e o Atlético Paranaense pelo Racing. O Flamengo empatou 0-0 e foi eliminado pelo jogo de ida, né? Que perdeu jogando em casa. E o Furacão, mesmo fazendo placar na sua casa, 1-0, no jogo de volta acabou sendo eliminado por 4-1, né? O Racing goleou o Atlético jogando em casa e eliminou o Furacão da Copa Sul-Americana. Então é aquilo. Então é aquilo. 2 jogos de 2 times eliminados. Não sabemos como os times vão chegar. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, só tem um Brasileirão para disputar agora, né? Copa do Brasil eliminado pelo Vasco e a Sul-Americana eliminado pelo Racing. Então só resta o Brasileirão e o Atlético Paranaense está no meio da tabela, né? Então conseguir, vamos dizer assim, uma reviravolta no Brasileirão não é uma coisa que podemos dizer que é muito fácil, né, de acontecer, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui em qual posição tá o Atlético Paranaense pra gente poder falar isso melhor aí, né? Então é aquilo. O Flamengo precisa juntar os cacos e precisa rapidamente recuperar para poder, no domingo já, vencer o Furacão, né? E chegar pelo menos aí, entrar no G4, porque tá difícil. O Furacão está na 15ª posição, com 31 pontos, 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Então o Furacão, abre teu olho, ele só tá 3 pontinhos acima da zona de rebaixamento, né? Corinthians e Vitória, ambos com 28 pontos, né? Estão na 16ª e 7ª posição. Então aquilo, o Flamengo sim tem que repensar. Durante o vídeo falaram sobre ciclo chegar ao fim. Acho que o ciclo de alguns jogadores do Flamengo histórico já chegaram ao fim já. Acho que do Gabigol já chegou ao fim. Do Bruno Henrique, esse contrato de 3 anos, acho que é um contrato muito longo. E não poderia ter assinado, né? O Bruno Henrique não vai conseguir render. Hoje o Bruno Henrique, com o Cebolinha jogando, o Bruno Henrique hoje no Flamengo é reserva. O Bruno Henrique é reserva. Simples, ponto. Com o Cebolinha estando à disposição, na minha opinião. Então aquilo, o Gabigol, eu não sei quem acreditava ainda que o Gabigol poderia ser decisivo. O cara não joga há mais ou menos 2 anos de futebol. O cara desaprendeu futebol. Vim torcedor falar que o cara é predestinado. O cara é o cara que vive muito preso no passado, não é possível, né? Só olhar as atuações do cara aí, o cara é reserva. Não recebe minutagem, quando recebe não faz nada. Entendeu? O time do Flamengo não jogou bem. É nessas situações que se o cara é predestinado mesmo, ele tem que decidir, né? E obviamente o cara é predestinado, mas o cara tem que estar em uma boa fase. Não adianta o cara estar em uma péssima fase, acho que ele é predestinado para fazer gol, esquece.
esquece mesmo. Então, o Flamengo eliminado, agora só tem a Copa do Brasil e o Brasileirão, que está a 11 pontos do Botafogo, né? Então, a situação do Flamengo, na minha opinião, é brigar pelo Brasileirão, G4, se manter no G4 ali, e, obviamente, né, buscar essa final da Copa do Brasil. E vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao seu candidato, que é contra o Inter. O Inter está vivendo uma boa fase, porém, o Flamengo está a 7 pontos do terceiro colocado, 7 pontos do Fortaleza. Então a situação do Flamengo é complicada, muito complicada, sinceramente. Então é aquilo. E o Internacional, se vencer esse jogo atrasado, ele passa o Flamengo. Deixa eu ver o saldo de jogo aqui. 10. Não passa o Flamengo, né? Se não me engano, acho que o primeiro critério de desempate no Brasil é saldo de gol e depois de quesito vitória, se não me engano, né? Então, mesmo o Internacional vencendo o Flamengo nesse jogo atrasado, não passa o Flamengo. Então é isso aí, tamo junto, deixa o like aí, galera.